Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Macieira, presidente da Inset Max. Estou aqui em nome de todo o nosso time para compartilhar com vocês, com muito orgulho e satisfação, sobre uma pesquisa realizada pela TecPet e ouviu profissionais do controle de pragas de todo o Brasil. O estudo revelou que a Insetimax está entre as duas marcas de inseticidas mais lembradas do Brasil. Prova que qualidade e inovação andam lado a lado em todas as soluções que apresentamos ao mercado. Com um laboratório próprio de desenvolvimento, seguimos investindo em tecnologia e inovação, garantindo assim produtos mais modernos para o controle e proteção de todos os ambientes. Outro resultado da pesquisa que nos orgulha imensamente é que entre todas as indústrias do setor, a Inset Max foi reconhecida em primeiro lugar como a indústria que mais investe em treinamento e suporte técnico. Com um time altamente qualificado, consolidamos nossa posição de liderança através de iniciativas que vão muito além da comercialização de insumos. Eventos como o TAP, Técnico de Alta Performance, e a nossa Expo Max, a primeira feira virtual do Brasil, são exemplos do compromisso da Inset Max em entregar conhecimento de alto nível para o mercado profissional. Isso prova que nosso atendimento, qualidade e proximidade com nossos clientes, amigos e parceiros realmente fazem diferença no nosso dia a dia. Esse reconhecimento é fruto do empenho e dedicação de toda a equipe Insetimax e de vocês que confiam e acreditam em nossa marca. Seguimos firmes com o compromisso da inovação, oferecer qualidade e tecnologia e estarmos cada vez mais próximos do mercado. Muito obrigado a todos pela confiança e parceria. O sucesso da Inset Max é o sucesso de todos nós. Sejam bem-vindos ao TAP, Técnico de Alta Performance. Vocês estão prestes a acessar conteúdos exclusivos para aprimorar o seu conhecimento e elevar a sua performance técnica. Antes de começarmos, atenção a uma informação muito importante. Durante todos os treinamentos, aparecerão na tela um QR Code e um código de presença. Para registrar a sua participação, basta você escanear o QR Code com um celular, acessar o formulário, informar o código exibido no vídeo no campo Código de Presença e preencher todo o formulário e enviar. Lembre-se de preencher o formulário corretamente, colocar o código de presença para poder receber o certificado do treinamento e também participar de sorteios exclusivos. O sorteio ocorrerá no dia após o treinamento. Agora é hora de aprender, evoluir e se tornar um verdadeiro técnico de alta performance. Desejamos um ótimo treinamento! Fala pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um TAP, né? Técnico em Alta Performance 2026, trazendo aí novidades para vocês, novos cursos, novos palestrantes, novas metodologias e trazendo cada vez mais inovações para o mercado. É isso que a Incentimax traz para vocês de melhor, nosso suporte técnico, nossos produtos, nossa infraestrutura baseada, né, na composição de ativos que trazem resultado e diferença para o mercado. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aí o nosso curso, nosso primeiro curso. E hoje o nosso primeiro tema é sobre roedores, né? Controle estratégico dos roedores sinantrópicos. Pessoal, esse é um tema importantíssimo, né, para que a gente tenha em mente aí do nosso dia a dia, uma praga-alvo que traz muita dor de cabeça, traz muito trabalho, exige muita paciência no controle. Então a gente precisa ter sempre na nossa mente reforçado metodologias, maneiras como se tratar, como comportar perante um cliente, para a gente ter as melhores resoluções dos problemas ocasionados pelos roedores, tá, pessoal?
Então, já vou deixar aqui de sobreaviso também. Acessem o nosso chat aí, tirem suas dúvidas, mandem suas perguntas que a gente vai respondendo aí aos poucos. O pessoal do marketing está em acompanhamento aqui direto também comigo para auxiliar nessas questões de verificar ali as perguntas de vocês, para que a gente tenha um treinamento mais dinâmico e sempre possa responder a todos. Então, façam bom uso do nosso chat e tirem suas dúvidas, tá? Bom, pessoal, então, dando início aqui ao nosso treinamento de hoje, né? Vou contextualizar para vocês um pouco sobre os roedores, né? Então, os roedores, eles pertencem à ordem Rodentia, né? Cujo nome deriva da palavra rodere, né? Do latim, que significa roer, né? São indivíduos que precisam estar constantemente roendo alguma coisa, justamente pela crescente dos seus dentes, né? A sua dentição, ela tem essa característica proeminente, né, de estar sempre se desenvolvendo, sempre crescendo. Existem mais de 2.000 espécies catalogadas de roedores espalhados pelo mundo. Isso quer dizer que pelo menos 40% aí, mais ou menos, dessa espécie, ela engloba os mamíferos existentes no planeta. Então, 40% dos mamíferos são roedores. Eles vivem em qualquer lugar que facilite para ele as condições de alimentação, de abrigo, e então ele tem uma adaptação bem favorável à sua manutenção no ambiente. Isso faz com que as ninhadas, né, sejam cada vez maiores e com mais facilidade. Algumas espécies, né, pessoal, elas são consideradas sinantrópicas porque elas vivem no nosso meio, elas se adaptaram a conviver com a gente. E aí elas trazem de maneira negativa algumas situações que eu vou até falar à frente, como prejuízos à saúde pública, a bens patrimoniais, e principalmente nessas ocasiões de saúde pública, né, que é o grande problema aí dos roedores. Então a gente precisa estar sempre tomando cuidado no tratamento para justamente evitar altas proliferações e que a gente consiga manter os ambientes sob controle para evitar problemas com relação à saúde pública e a demais problemas que eles possam ocasionar. É, já trazendo aí para os impactos, né, associados à presença dos roedores sinantrópicos, né, essas interações negativas que eles trazem para a gente, eu tenho aqui dados com relação à saúde pública, né? Então, eles são vetores de mais de 30 doenças epidemiológicas, né, importantes para o nosso meio. Dentre elas, eu destaquei aqui três, né, que é a leptospirose, proveniente da urina do roedor, é a que mais comumente atinge, né, os seres humanos. Temos as hantaviroses, né, que são inaladas, né, partículas virais inaladas na presença ali de fezes já dos roedores. Então, esses micro-organismos virais ficam ali no ambiente que os roedores deixam, e aí, em algum momento que a gente esteja manuseando algum material que tenha sido contaminado, a gente é exposto a essas partículas e pelas respirações, né, pelas vias aéreas, a gente é contaminado pela hantavirose, pode ser contaminado, né? E a peste bubônica, né, que é ocasionada pela pulga do rato, né? Nós já temos aí grandes casos também de epidemiológicos, né, de peste bubônica, né? Trouxe também aqui, pessoal, um comparativo da taxa de letalidade da leptospirose comparado com a dengue, né? Com a dengue convencional e a dengue hemorrágica, né? Nós temos aqui dados que a gente demonstra que na dengue comum, né, convencional, a gente tem uma baixa mortalidade de até 1%. Já na hemorrágica, a gente tem casos hospitalares de em torno de 5 a 5,5% ali também, já trazendo ali um entorno mais mediano ali de letalidade, né? Algo já bem preocupante também. E nós temos uma grande preocupação com relação à leptospirose, o que demonstra que casos vêm aumentando cada vez mais e tendo mais problemas, né, relacionados a isso. Nós temos aqui ó, a presença de letalidade em quase todo o país, né? Na verdade, em todo o país. Eu vou mostrar à frente aqui para vocês um quadro aqui com os últimos anos para vocês terem essa noção. E aí a gente tem variações de 8 a 10% de contaminação, que pode ultrapassar até 50% de pacientes que desenvolveram um sangramento pulmonar e acabaram em óbito, né? Então a gente tem altos índices de óbito dentro das contaminações por leptospirose. Então é uma situação muito complicada que a gente precisa sim
ter atenção para isso, né? Como eu estava falando aqui, justamente o quadro que eu trouxe aqui comparativo, isso é para ilustrar mesmo a situação do nosso país com relação à leptospirose. A gente tem casos aqui desde 2000 até 2026 que ainda está sendo atualizado, né? Essa pesquisa que foi feita em janeiro desse ano, perdão, foi feita em janeiro desse ano e a gente tem aí demonstrativos, né? Vamos comparar aqui o ano passado, né, que é o mais recente. A gente teve aqui no norte, ó, 397 casos confirmados de leptospirose. No nordeste, nós tivemos 673 casos. No sudeste, 770 casos. No sul, 844 casos, totalizando 2.761 casos de leptospirose no país. Claro que a gente teve melhorias nos números, né? A gente, olhando o panorama todo desde os anos 2000, a gente teve uma baixa até com relação aos últimos anos, mas tem se intensificado bastante os casos, então sempre é importante a gente verificar. E aqui as taxas de letalidade, né? Nós tivemos aí óbitos de 234, é, 234 óbitos em todo o país. Então é preciso sempre estar observando, tomando cuidado justamente com as medidas que a gente vai tomar para que a gente evite a proliferação em massa de roedores, trazendo riscos para a nossa população, né, pessoal? Então, outros pontos associados, né, são justamente os prejuízos econômicos, né, danos estruturais, que podem ser ocasionados, né, em fiações elétricas, tubulações, danos a matéria-prima também. Então nós temos aí contaminações, né, de alimentos, rações que favorecem aí, aliás, que prejudicam o nosso meio aí econômico e favorecem ali a vida dos roedores, né? No Brasil, né, pessoal, a gente tem ali cerca de 50 milhões de toneladas de grãos produzidos anualmente e pelo menos 30% desses grãos são perdidos ao longo da produção. E 15% desses aí são atribuídos aos roedores. Então, metade dos grãos perdidos são ocasionados por roedores. Seja consumindo maçacaria, seja danificando com presença de fezes e urina, que precisam ser descartados, seja danificando maquinários com relação à roedura de partes elétricas, seja presença de roedores que acabam, que possam ser triturados em algum equipamento de trituração de grãos. O equipamento precisa também ser descartado. A gente tem muitas situações que ocorrem isso. Então é um risco muito grande. E a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela estima um prejuízo de até US$ 10 por roedor. E a gente tem uma crescente muito ampla de roedores, né? A gente pressupõe que existam no mínimo 8 roedores por habitante. Isso generalizando para todas as regiões, né? Mundialmente falando. Então a gente tem uma concentração bem alta aí de roedores por habitante, por pessoa, né? Outros casos também são os impactos psicológicos, né, que a gente pode falar dessa forma, que é com questão de mal-estar, de visibilidade, de prejuízos econômicos voltados para a presença desse indivíduo, por exemplo, em marcas comerciais. A presença de um roedor num restaurante, você encontrar um cliente, encontrar um roedor ali, pode ocasionar, pode não, vai ocasionar uma má visibilidade para esse local, o cliente vai entrar com um processo, provavelmente, pode ter uma situação mais de visibilidade, né? Ainda mais hoje com as redes sociais, que qualquer coisa já é postada num primeiro momento ele já viraliza. Então a gente tem grandes impactos voltados para a presença desses indivíduos em áreas alimentícias, né? Então, restaurantes, supermercados. Então a gente sempre tem que tomar cuidado para isso, tá? E a presença deles vai trazer justamente esse dano às marcas, né? Vai desfavorecer as marcas, pode ocasionar até o fechamento, né? Por meio de vigilância sanitária no local. Então, perdas de cliente, perdas de lucratividade, fechamento de empresas. Então, a presença dele nesses locais é totalmente prejudicial, né? Então a gente precisa sempre tomar esses devidos cuidados para com os nossos clientes, né? Para que eles possam ter um ambiente controlado, sem nenhum tipo de problema, que a gente consiga controlar as infestações e traga resultados. Já trazendo para as espécies sinantrópicas, né, pessoal? Aí a gente tem os principais roedores sinantrópicos, né? Que é o rato de telhado, a ratazana
e o camundongo, né? Nós temos os ratos norvégicos, que é a ratazana, né? É um indivíduo mais robusto, mais agressivo, tem essas características de agressividade no seu modo de ação, né? Temos os ratos, que já é um pouco mais esguio, é um pouco mais magro, porém tem ali uma cauda bem longa do tamanho do seu corpo, que justamente facilita no equilíbrio. É um indivíduo que tem muita agilidade, então ele escala muito bem, ele salta muito bem. Então tem essas características mais velocistas ali, assim digamos, né? Ele consegue atingir um raio de ação maior do que até as outras espécies de roedores. E temos o camundongo, né, o musmúsculos, que é o menor roedor aí dessas espécies sinantrópicas. Ele tem essa características de sobrevivência intradomiciliar, né? Ele vive nas residências, chega até por intermédio de recebimentos de encomendas, às vezes em uma caixa a gente não percebe, ele contamina o ambiente. Então ele tem essa facilidade de sobreviver dentro das residências. Pelo tamanho dele ser diminuto, ele é mais difícil de ser encontrado, é mais difícil da gente verificar ali. Porém, o raio de ação dele é menor. Então, isso também ajuda no momento do controle, porque a gente encontra com mais facilidade quando tem constantes visitações. A gente acaba verificando com mais facilidade a presença ali, os vestígios. E aí ele está sempre ali no mesmo local, com raio de ação menor, a gente encontra. Mas visualmente, né, nas primeiras impressões ali é mais difícil da gente encontrar, justamente por esse tamanho dele. Uma informação biológica aqui sobre eles, né, para a gente contextualizar. Em 6 meses, um rato pode consumir até 15 quilos de comida e pode produzir ali até 5,5 litros de urina, né, e 25 mil sílabas de fezes. Então, a taxa de contaminação do ambiente é muito alta, proveniente dos roedores, tá? Eles têm essa capacidade de consumir muita alimentação e de defecar e urinar muito. Então o ambiente ele se contamina com facilidade quando a gente tem infestações. Uma fêmea de camundongo, né, dentro de um ano, ela pode dar ali 5 mil crias, até 5 mil crias. Uma fêmea de camundongo tem capacidade de produzir. Então, também é um indivíduo com alta capacidade reprodutiva, o que vai favorecer ainda mais o aparecimento de grandes infestações, né? Geralmente as gestações ali dos camundongos elas duram de 19 dias, né? Resultando no nascimento ali de 6 a 7 crias por ninhada. Então a gente já tem aí altas procriações, né? A OMS, né, ela divulga que no Brasil ela estima cerca de 5 ratos por habitante, embora nos grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, a gente tem aí cerca de 10 ratos por indivíduo. Também é um número bastante alto, né, sendo que comparado à média global aí é de 8 ratos por indivíduo, a gente chega aí a 10 ratos nos centros urbanos. É, os ratos são indivíduos de sentidos muito desenvolvidos, né? Como tato, audição, olfato e paladar. E em contrapartida, nós temos a visão bastante deteriorada, né? São indivíduos que enxergam muito pouco. Então eles usam muito o tato, eles usam muito a audição para se locomover, para se localizar no ambiente. O olfato é muito desenvolvido para que ele consiga sentir os odores ali, mudanças ambientais através dessas até de questões de olfato, vibrações do ambiente. Então eles tendem muito a utilizar os outros sentidos que são mais desenvolvidos para a sua sobrevivência, né? E eu trago aqui justamente uma situação da visibilidade do roedor. Aqui a gente tem um comparativo da visão humana com a visão do roedor. O roedor ele tem essa coloração mais azulada para o esverdeado, né? Um ultravioleta mais característico para que ele consiga enxergar um pouco melhor, né? E assim, bem pouco mesmo, mas tem essa diferenciação, diferente da visão humana. No cotidiano comum, a gente tem uma visão bem deturpada mesmo, a gente vê bem o roedor ele enxerga bem nebuloso, assim, digamos, né? Fica bem embaçado a vista deles, né? Então a gente tem essa característica. Uma outra característica principal dos roedores é justamente o crescimento desses dentes incisivos, né, que os roedores têm. Como eu falei para vocês, eles tendem a crescer continuamente, então por isso que eles precisam roer
sem parar, né? Eles sempre estão roendo alguma coisa para evitar o crescimento é, desses dentes, né? Da dentição. E aí as dentições a gente tem aí esses incisivos superiores que podem crescer até 14 milímetros ali, né? Ao longo da sua vida e os inferiores até 11 milímetros, né? Tem uma média de crescimento de 0,4 milímetros por dia. Então é um crescimento até rápido para esse tipo de animal que não é tão grande, né? Então a gente precisa. Eles tendem essa característica, né, de roer. Aqui está uma outra imagem demonstrando aqui o crescimento de um roedor que não, provavelmente já mais idoso, que com dificuldades de roedura, tende a ter esses problemas da dentição crescer demais e até incomodá-los na hora de se alimentar e a sua sobrevivência do dia a dia. Uma outra característica desses indivíduos também é essa capacidade de saltar até distâncias ali de 1 metro. O roedor consegue saltar. Também, para os casos aqui de ratos de telhado, tem essa habilidade, essa característica de saltar e escalar. As ratazanas são excelentes nadadoras, elas conseguem segurar a respiração por até 3 minutos embaixo d'água. Então, por isso que é comum a gente ter ratazanas em áreas de esgoto, justamente aproveitando esses ambientes que já são como se fossem tocas já naturais, né, que a gente já ocasionou para eles se locomoverem e sobreviverem ali. Então eles conseguem fazer esse tipo de sobrevivência, né, de nado. Elas também possuem membranas interdigitais, que eu estava falando sobre escalar, né, justamente. E as ratazanas possuem membranas interdigitais que auxiliam nessa natação. Aqui eu estou mostrando justamente essas membranas ali, ó, na pata aberta, facilita com que esses indivíduos consigam nadar muito bem. Então, por isso que também é propício, esses indivíduos podem sim adentrar em banheiros, né, através de ralos, através do próprio vaso sanitário. Existem relatos de ter roedor aparecendo em vaso sanitário depois de fortes chuvas com enchentes, principalmente nos grandes centros urbanos. A gente tem muito isso, essa característica, infelizmente ocorre. E ocorre por isso, que são indivíduos que conseguem segurar a respiração e nadam muito bem. Então eles têm essa habilidade e conseguem sair aí nos vasos sanitários, né? Outras características também voltadas aqui para os ratos, né, ratos de telhado, são essas calosidades que existem nas palmas das mãos. Essas calosidades facilitam com que esses indivíduos escalem, se fixem ali à parede, ele consiga escalar com uma facilidade maior. Como eu mostrei nessa imagem aqui atrás, ó, ele utiliza um cano aqui para poder se apoiar na parede e escalar. Então ele tem muita inteligência, é um indivíduo muito desenvolvido e que consegue fazer esse tipo de manobra graças a esse tipo de calosidade que ele tem nas suas patas, né? Outras características com relações a morfologias, né? São indivíduos que têm uma flexibilidade, né? E conseguem aguentar impactos no seu corpo justamente porque as articulações, né? São interligadas através de cartilagem, né? E essas cartilagens favorecem com que eles consigam passar em locais bem estreitos, eles conseguem se espremer bastante e conseguem passar vértebra por vértebra nos espaços e ele consegue passar em ambientes pequenos, né? Onde muitas vezes a gente não acredita que um roedor passaria e eles conseguem passar. Então, por isso que é muito importante a gente sempre verificar medidas preventivas, né? Ambientes com falhas estruturais para que a gente faça a calafetação dessas frestas e impeça, né, a entrada desses indivíduos. O comportamento de forma geral, né, pessoal? A gente tem um comportamento extremamente neofóbico, eles têm medo do novo, então eles evitam novidades, eles evitam aumentar o raio de ação, então sempre fazem os mesmos caminhos, sempre vão nas mesmas alimentações, então nos pontos de alimentação, né? Então a gente tem um trabalho bem minucioso com o roedor, que o roedor não aceita mudanças drásticas, né? Mudanças muito drásticas no ambiente fazem com que os roedores se dispersem e isso prejudique ainda mais o controle. Costumam viver em colônias, né? Possuem uma hierarquia nessa colônia, sempre existe um macho alfa, outros betas e outros submissos, né? Que tendem a características de levar informações, levar alimento, manter o ambiente seguro ali para que o alfa sempre se mantenha
firme, né, e dê a procriação e continuidade às gerações ali da ninhada, né? Tem características agressivas quando eles se sentem acuados e ameaçados, eles precisam ter essas características também, principalmente quando eles estão em busca de alimento, eles precisam ter essa voracidade para que eles consigam se alimentar. Os ratos pequenos, né, eles costumam geralmente carregar os alimentos para os ninhos, enquanto os mais idosos eles são os primeiros a chegar para fazer o teste da alimentação, né? Os roedores têm muito isso. Eles mandam, o macho alfa manda primeiro o submisso ir se alimentar daquele local novo, daquela nova fonte de alimentação, para ele ver se é seguro, tanto o ambiente para sua segurança, quanto o próprio alimento, para que ele possa se contaminar. E é por isso que os nossos raticidas, né, do mercado, eles não podem ser dose únicas, eles não podem ser letal, doses letais, né, únicas. Eles precisam ter pequenas consumações a partir do momento que o roedor possa morrer com o passar do tempo, né? Se ele morrer no momento que ele se alimenta, os roedores não voltarão ali para se alimentar e o controle não vai ser realizado. Então a gente precisa dessa método, dessas tecnologias, né, dessas inovações de mercado que sempre vem surgindo para justamente trazer a segurança e o manejo adequado para o controle de roedores, né? É, Geralmente o líder manda esse submisso fazer essa coleta desse animal para garantir a sua segurança. O macho alfa ele também vai observar o comportamento desse submisso após ele comer um alimento novo, justamente para que ele evite essa contaminação e sinta segurança. Quando ele sente segurança, ele vai lá se alimentar e toda a ninhada passa a se alimentar daquele mesmo local. É, Tendo visibilidades com relação ao submisso ter dificuldade de obter uma alimentação, os dominantes eles começam a forragear de uma forma maior, justamente para achar novas fontes de alimentação. Então, nesse momento também facilita o controle. Então, por isso que é importante a gente determinar quantidades de isca que a gente está utilizando nos nossos clientes para evitar o excesso de alimentação. Eu vou falar mais à frente sobre isso, justamente para que seja evitado erros que são até comuns com relação ao controle de roedores, tá? E principalmente com a dispersão de raticidas nos locais. São indivíduos de hábitos noturnos, né? Predominantemente noturnos, eles evitam sair à luz do dia, se expor ao perigo. Geralmente, quando isso ocorre, a infestação está muito alta, que aí a briga dentro do ciclo ali, né? Dentro da colônia está muito alta, tanto por alimento quanto pelo local mesmo de abrigo, então eles começam a sair em busca de mais alimento, começam a migrar para outros ambientes, então a gente tem dispersão da colônia, então a gente precisa entender isso também. Quando tem roedores tendo hábitos diurnos, é justamente por isso, a infestação está muito alta e a gente precisa controlar. Preferem alimentos que outros ratos já tenham consumido, como eu falei para vocês, e fazem os mesmos caminhos como de costume, né, como outros roedores, para justamente evitar o risco de serem expostos ao perigo. É, Características corpóreas, né, como já até falei um pouco para vocês, tem diferenciações de tamanhos de orelha, de tamanhos de rabo, tudo isso vai fazer uma diferenciação das espécies, né? O ratos ele tem um rabo mais longo, né, mais fino também do tamanho do seu corpo, justamente para auxiliar nessa desenvoltura dele. A ratazana já tem um rabo menor, né, mais grosso também, mais robusto. E o musmúsculo também tem um rabo menorzinho e mais fino, né, comparado com o seu corpo, né? Outra diferenciação, o musmúsculo tem uma orelha mais avantajada, né, uma orelha maior do que as das outras espécies. As patas também traseiras são maiores, o que auxiliam esse indivíduo também no salto e na escalada, tá? Muita gente acha que não, mas o camundongo ele consegue saltar e escalar também. Então eles tendem a ter essas características diferenciadas aí entre eles, tá? Um camundongo, ele é bem mais pequeno, né? Ele é bem menor, né? Perdão a palavra, mas ele é menor e ele tem cerca de 30 gramas ali, o seu peso, né? O território dele gera ali de 3 a 10 metros, não é um raio de ação muito longo, justamente por ele ser menor, então ele prefere ambientes é, mais seguros para ele e um raio de ação menor. Aqui eu tenho uma imagem justamente mostrando ele escalando aqui, um momento de escalada, um camundongo aqui.
e tem essa característica, né? Uma outra característica também é que eles têm características monogâmicas, né? Vivem em casal para a vida inteira e tendem a gerar suas ninhadas com a mesma fêmea ali. Vivem em torno de um ano, é bem mais cauteloso e tem essa e tem a neofobia bem característica, né? O rato de telhado, ele já é um pouco mais forte, mais ágil, né? Como eu falei para vocês, justamente porque ele precisa escalar com mais facilidade, ele tende a saltar melhor, então ele prefere locais mais altos, né, para sobreviver, né? Tem essas características de montar os seus ninhos em forros, né, em topos de árvores, justamente para eles se sentirem mais seguros. A neofobia deles, ela é um pouco mais seletiva, como eu falei para vocês, ele tem um raio de ação maior e eles costumam fazer esse forrageamento de forma mais diferente, justamente quando ele não tem oferta de alimento naquele local. Então ele se expõe mais, ele busca mais o alimento. Então é um rato que tem mais essa característica de desenvolver ali a sua capacidade de locomoção. Perdão, a câmera desligou aqui, mas já liguei de volta. É, tem um raio de ação de 60 metros, como eu falei ali para vocês, que podem chegar até 213 metros aí, até um pouco mais, dependendo de como for, justamente para quando ele precisa dessa fonte alimentar. Vivem em torno ali de um ano e meio, a sua longevidade, né? E consomem diariamente de 15 a 30 gramas de alimento, né? Então eles tendem essa característica também de se alimentar bastante ali ao longo do dia. É, tem características específicas de limpeza pessoal, né? Então eles sempre estão se lambendo. Tem essa característica principalmente para auxiliar no nosso controle com relação à aplicação de pó de contato, né? Então o roedor ele tem esse hábito de estar sempre se limpando, sempre se lambendo. Então o pó de contato em algumas situações ele é bem vantajoso para o controle do roedor, principalmente do ratos, né? A ratazana, ela já é mais forte e agressiva, né? Ela já não é ágil, mas ela é bastante agressiva. Os machos, eles podem chegar até 600 gramas, então é um roedor grande até, voltado para características de roedores sinantrópicos, né? Urbanos. Então a gente tem aí o hábito fossorial, né? E arvícola, né? Ele tende a sobreviver em tocas, né? Então é um indivíduo que está sempre fazendo toca, está sempre sobrevivendo bastante em bueiros. Então ele tem essa característica de viver intocado. E é uma característica que facilitou ainda mais a presença desse indivíduo no nosso cotidiano, né? Pessoal, lembrando, hein, se tiverem dúvidas, vão mandando aí no chat que a gente vai respondendo, tá? Sempre façam essa interação conosco. É, Então, voltando aqui, eles têm esse hábito e facilitou muito a vida deles no nosso cotidiano, justamente porque a gente fez o próprio ambiente para eles. As galerias de esgoto, tubulações, facilitam com que eles se locomovam nos espaços com segurança. Então, eles usam as nossas tubulações de esgoto para se procriar, para se manter no ambiente, para acesso e forrageamento. Então, a gente tem facilitação para esse indivíduo no nosso meio. Estabelecem um território grande, né, com mais de 50 metros de raio, podendo atingir até 660 metros ali, dependendo da sua situação que ele necessitar. Todas as tocas feitas pelas ratazanas têm vários caminhos, tanto para persuadir predadores, né? Então tem caminhos que não vão dar em nada, tem caminhos que vão chegar até a ninhada, tem caminhos que vão levar até fonte de alimento. Então eles costumam fazer várias galerias dentro desses túneis que eles fazem para poder se locomover com segurança. Geralmente eles entram nas residências só para buscar alimentação. Não são indivíduos de serem comumente encontrados dentro das residências, né? A época que mais é visto, principalmente em áreas urbanas, é quando a gente tem grandes chuvas, né, com alagamentos. Então esses ratos saem dos esgotos, né, dos bueiros e começam a circular nas áreas externas ali, onde a gente tem mais contato com eles. Consomem diariamente cerca de 10% do seu peso em alimento
e tem uma longevidade ali de até 2 anos, né? Então são indivíduos bastante resistentes, com muita força, muita agressividade, que conseguem se manter por bastante tempo no ambiente, sempre seguros dentro das suas tocas ou nas tubulações de esgoto, pouco se expõem, quando se expõe é por necessidade alimentar, então ou ocasionado por pressão ali dentro do ambiente onde ele está sobrevivendo. Então a gente tem essa característica também para as ratazanas, tá, pessoal? Uma diferenciação com relação ao tamanho das fezes também para discriminar aqui, nós temos os camundongos, que são essas fezes bem menores, né, com esses tamanhos bem diferentes entre eles, porém bem pequenos, né? As ratazanas, elas já têm os tamanhos e formatos bem mais parecidos, são mais grossas, né? Um pouco maiores do que a dos camundongos, porém são grossas, né? Mais gordinhas, mais robustas. E o rato de telhado, eles têm essas características mais acurvaladas, né? A gente tem essas pontas encurvadas aí que parecem foices, né? Um cabo não, uma lâmina de uma foice, e a gente tem essa característica dele ser também um pouco mais afinalado e maior, né? Do que as demais, com essas vergaduras nas suas pontas. Aqui justamente mostrando aqui o tamanho das fezes, um comparativo ali. A do roedor chegando ali a meio milímetro, a do ratos do camundongo, né, do músculo chegando a meio milímetro, a dos ratos chegando de 3 a 4 centímetros ali, e aliás, milímetros, e da ratazana de 1 a 2 aliás, perdão, gente, centímetros mesmo, tá? De 1 a 2 centímetros mesmo e de 3 a 4 centímetros ali nos ratos, tá? Então a gente tem essa diferenciação também no tamanho das espécies. Isso também ajuda com que a gente faça a identificação da espécie que a gente está trabalhando. Então é importante a gente identificar o local o modo de ação, o local de habitat, o tipo de fezes. Tudo isso ajuda com que a gente identifique a praga-alvo que a gente está trabalhando ali, identifique qual é o roedor e qual a metodologia que a gente vai utilizar. Quando a gente tem presença de roedores como ratos norvégicos, a gente precisa procurar as tocas ou os bueiros onde eles estão infestando e fazer o controle mais voltado para essas áreas externas ali, principalmente para essa área dos bueiros, e das tocas também. Quando a gente tem os músculos, né, o camundongo, a gente precisa verificar intradomiciliarmente. Geralmente as placas de cola são mais favoráveis nesses ambientes, são mais indicadas, né, mais seguras, e a gente consegue capturar com mais facilidade os roedores, né? Ou então com as T-Rex, né, que são os porta-iscas de apreensão. Então a gente também tem essa capacidade. E para o ratos-ratos, né, o ratos de telhado, a gente tem as escagens em áreas superiores, os pontos de aplicação de pó de contato quando se faz necessário e quando há possibilidade nessas áreas de translado, né, nos locais onde ele transita. Então a gente tem pontos diferenciados para a gente fazer o controle, né, e a aplicação de produtos nesses ambientes. Aqui mais uma imagem comparativa só para mostrar ratazanas fezes mais rombudas, né, mais encorpadas, rata de telhado mais afinaladas, com essas curvaturas, e as dos camundongos também menores e mais afinaladas. Características que a gente tem aí dos roedores, principalmente com relação à gestação, ninhadas, e período de maturidade sexual, e raio de ação também, tá? Então nós temos aí raio de ação das ratazanas de 30 a 50 metros, característicos, de ratos, né, o rato de telhado de 40 a 60 e do camundongo de 3 a 10 metros. As gestações, a ratazana ela leva em torno de 22 a 24 dias para sua gestação, né, no período de gestacional, o rato de telhado de 20 a 22 e o camundongo de 19 a 21 dias. As ninhadas, geralmente de ratazanas, vão de 8 a 12 filhotes, o de rato de telhado é de 4 a 8 e o do camundongo de 5 a 6 dentro da sua ninhada ali. Geralmente geram em torno de 7 a 12 filhotes, né, por geração. Aqui é o período por ano, tá? Ninhada por ano que eu falei anteriormente, tá, pessoal? Os filhotes geralmente vão de 7 a 12
por ninhada, para ratazana e para rato de telhado, e o camundongo de 3 a 8 filhotes ali por geração. O desmame, né, ocorre de 28 dias para as ratazanas e para os ratos de telhado e de 25 dias para o camundongo. O desmame é muito importante, tá? Porque o rato ele já consegue dar continuidade ao seu ciclo reprodutivo logo após o desmame. Quando o camundongo, quando o rato, né, enfim, qualquer um dos três começa a fase do desmame, as fêmeas já entram novamente em ciclo reprodutivo e já podem reiniciar o ciclo de acasalamento e dar origem a uma nova ninhada. Então, por isso que é muito rápido, o período é curto, em média ali de 28, de 25 a 30 dias. Então, a gente tem um mês já para a fêmea já voltar a se reproduzir. A maturidade sexual dos filhotes, eles chegam nas ratazanas de 60 a 90 dias, nos ratos de telhado de 60 a 75 dias e no camundongo de 42 a 45 dias. É uma reprodução bem mais rápida, eles atingem com mais voracidade a fase adulta, né, a maturidade sexual e já conseguem se desenvolver. É claro que a maturidade sexual ela também é influenciada pelo ambiente, né? Pela oferta de alimento, pela pressão do ambiente, né, com relação a predadores, a diminuição de colônia. Então, às vezes, esses fatores influenciam a aceleração das novas gerações. Então, então acelera a maturidade sexual para que as novas fêmeas consigam se desenvolver mais rápido e possam reproduzir mais rápido também para manter a colônia viva, né? Geralmente o tempo de vida desses indivíduos, as ratazanas são 2 anos, os camundongos 1 ano e os ratos de telhado 1 ano e meio, como eu falei para vocês anteriormente. Aqui, características corpóreas desses indivíduos também, já mais explicadinho aqui para vocês entenderem essas diferenças entre eles, né? Tanto de corpo ali, quanto em relação à cabeça, focinho, orelha. Então, nós temos aí a ratazana com um corpo muito maior, né? De 150 a 600 gramas, o rato de telhado de 100 a 350 gramas e o camundongo de 10 a 21 gramas. O tamanho do corpo, né? Assim, comparado com o estilo corpóreo, né? Corpo e cabeça. A ratazana é mais robusta, né? Mais gorda. O rato de telhado ele é mais esguio. Ele precisa disso para seu desenvolvimento de agilidade, né? E o camundongo também é mais esguio, até pelo seu próprio tamanho, né? É menorzinho, então ele precisa ser mais esguio mesmo, ser mais ágil. O tamanho do focinho. A ratazana é um focinho mais rombudo, né? Um focinho maior. O rato do telhado é um focinho mais afinalado e o camundongo também mais afinalado. As orelhas da ratazana ela é pequena. A orelha do rato de telhado ela é grande, porém ela é proporcional ao corpo. E a orelha do camundongo ela é grande e também mais proeminente, né? Ela é maior ali do que não maior do que o seu corpo, obviamente, né? Mas ela é bem diferente das outras, então ela é bem maior, a gente consegue entender essa comparação. Aqui a gente consegue verificar as diferenciações nas imagens, né? Do tamanho ali das orelhas, dos focinhos, do tamanho das patas também. São características que diferenciam essas espécies entre elas, né? Uma outra, dando continuidade à parte do controle já, pessoal, a gente precisa trazer justamente informações sobre os locais que a gente vai estar fazendo o nosso serviço. Então é sempre importante que a gente faça uma vistoria prévia do local para que a gente entenda as necessidades, entenda como está o ambiente e onde a gente vai fazer os nossos pontos de amostragem, né? Nossos pontos de envenenamento permanente, né? Nossas caixas PEPs, nossos pontos de iscas frescas, nossos pontos de aplicação, de instalação de T-Rex ou de placas cola. Então a gente precisa fazer isso na vistoria prévia, tá? A vistoria prévia, ela vai fazer com que a gente identifique os abrigos, o acesso, as fontes alimentares, tudo que o roedor está fazendo ali no ambiente onde a gente vai tratar. Os pontos principais a se observar: presenças de pele, presenças de fezes, presenças de toca,
presença de rastros, são indivíduos que sempre deixam essas partículas no local. Fezes costumam ficar espalhadas, urinas ficam pelo caminho onde eles passam, marcações de mordedura, né, de roedura deles no ambiente também é fácil de se encontrar. É, presença de tocas quando a gente está falando de ratazanas, presença de trilhas também para ratazanas que fazem o mesmo caminho, presença de manchas engorduradas em paredes, em encanamentos, voltados aí para a presença do rato de telhado. Então tudo isso a gente tem como visualizar quando a gente faz uma vistoria prévia do local para que a gente possa iniciar o tratamento. Então a gente sempre precisa procurar esses locais, essas informações para que a gente facilite o nosso dia a dia ali, facilite na hora de fazer as instalações no ambiente, né, que a gente vai trabalhar. É, para cada tipo de roedor existe um ponto específico para você olhar, né? Para ratazana a gente olha áreas externas, procura esses pontos de esgoto, esses pontos de toca. Para ratos de telhado a gente vai olhar as partes de sótão, partes superiores, canaletas, partes elétricas, essas áreas onde eles costumam se locomover com mais facilidade, né? E para os camundongos a gente vai buscar justamente mais sótão, áreas de gaveta, áreas de acomodação de alimentos, dispensas alimentares, né? Então, onde a gente vai ter presença desses indivíduos justamente facilitando a fonte de alimento deles. Então, são ambientes que a gente precisa verificar com calma e identificar esses pontos de abrigo e acesso para a gente conseguir o controle. Uma outra situação é justamente a presença física do roedor, né? Quando a gente identifica, consegue verificar o roedor no local, a gente já consegue verificar o tipo de roedor e já consegue identificar a melhor metodologia para se tratar. Onde eu vou fazer uma escagem, onde eu vou fazer uma aplicação de um pó de contato, onde eu vou instalar uma armadilha, um ponto de captura, né? Então a gente tem todas essas verificações a partir do desenvolvimento. Aqui eu deixei uma informação, né, que a presença física do roedor durante o dia, ela é justamente indicando uma colônia muito grande, né, uma colônia que está passando por um processo de debandada, onde a gente tem muitos indivíduos que precisam buscar novos ninhos ou buscar mais fontes de alimento e a gente tem essa dispersão no período diurno, né? Então já identifica um local bem infestado, né? Outras situações do ambiente, a presença de pegadas, às vezes, dependendo de uma fábrica, por exemplo, a gente consegue ver restos de pegada de roedores em pedaços em áreas com farinha, né? Ou com algum tipo de pó no ambiente, a gente consegue identificar a presença desses indivíduos também através desses rastros, né? Então, sempre observar esses pontos de ação para que a gente possa identificar a espécie alvo e fazer o controle da maneira correta. Material ruído, como eu já falei para vocês, né? Então a gente tem sempre isso. Aqui está justamente pontos de vestígio, onde a gente pode verificar a frequência, verificar o tipo de roedor, para facilitar. Trouxe esse quadro para enaltecer o que eu estava falando agora e ficar mais fácil para vocês identificarem aí as informações, né? Então nós temos aí presença de trilhas. Nós temos índices de infestação. Não há presença de trilhas, infestação ainda está baixa. Há uma leve apresentação de trilhas, um rastro fino, um único local, há uma infestação média. Alguns roedores estão presentes no local. A gente já consegue fazer um controle mais fácil ainda. E quando existem grandes áreas com trilhas, quando existe uma trilha que está muito bem desenhada, que está o tempo todo sendo utilizada, sempre marcado, um ambiente uma trilha que tá até limpa, significa que a gente tem muitas evidências, muitas ocorrências de roedores. Então a gente tem uma alta infestação ali no local. Uma outra situação é a presença de fezes, né? Quando a gente identifica poucas fezes no local também, ou fezes mais secas, né? É uma infestação baixa. Quando a gente tem uma presença maior, né? Com fezes mais úmidas, é uma frequência mais média, né? A gente já tem uma infestação mediana, e quando elas estão bem frescas, extremamente brilhosas, com muitas fezes, é uma infestação bem mais alta, né? Bem mais agressiva, e a gente precisa tratar imediatamente. Outros pontos são as roeduras,
texturas, né, também aí com relação à presença dos roedores, as manchas de gordura, né, características aí principais do ratos, né, deixando essas características de gordura, a barriga dele é bem engordurada, então ele vai manchando o madeiramento, o ambiente, o cano onde ele está usando para subir e descer ali para ir até o seu ninho, a presença de tocas, né, voltada para ratazanas e o avistamento do roedor propriamente dito, né? Então, quando a gente tem essa presença ali, a gente já consegue identificar também o tamanho da infestação que a gente está encontrando, né? Aqui eu trago imagens sobre vestígios, né, para auxiliar a vocês no dia a dia, na hora de buscar a presença desses roedores. Aqui está exemplos de tocas. Vejam que a toca tá bem limpa aqui, ó, o caminho, o rastro aqui no jardim que tá dando entrada para a toca sempre limpa, que demonstra que a toca está sendo bem utilizada. Aqui um outro rastro, ó, uma trilha que vai até a toca, um rastro de gordura que deixado por um ratos aqui próximo ao telhado ali, né? Outra mancha de gordura no madeiramento utilizado por onde ele está passando, né? E aqui possíveis pontos de acesso, né? Fiações elétricas, janelas abertas, portas abertas e sem vedações nas partes embaixo, portões de garagem com grandes espaços, né? Que propiciam essa presença deles ali, pontos de ventilação, pontos de entrada de ralos também e falhas estruturais como rachaduras, buracos na parede, esses pontos que ocasionam e facilitam o acesso para os roedores às áreas internas, né? E já trazendo para o controle propriamente dito, pessoal, pessoal, lembrando aqui mais um aviso novamente, façam aí o uso do chat, né? Tirem suas dúvidas, vamos responder a todos, então não deixem de nos questionar e de perguntar o que vocês tiverem dúvida, tá? Trazendo aí para o controle, pessoal, dando continuidade. Após a realização minuciosa da inspeção prévia, né, da identificação dos locais, dos pontos, do tipo de espécie que está infestando o local, a gente passa para a recomendação do tratamento, né, onde a gente vai fazer as instalações dos nossos porta-iscas, das nossas placas-colas, das nossas armadilhas de captura, enfim, onde a gente vai estar fazendo justamente a nossa desratização. Então, no controle do roedor, a gente tem dois caminhos que precisam ser seguidos: o controle preventivo e o plano de ação de medidas corretivas. Por que que a gente faz esses dois meios? Porque o controle preventivo ele precisa ser acompanhado, a gente precisa fazer a verificação preventiva, olhar o ambiente, manter um monitoramento ativo, verificar como está o andamento, se está diminuindo a incidência, se mantém, se ainda está alta a infestação. Então, a gente precisa estar sempre verificando isso. E é a partir da vistoria prévia que a gente vai começar o controle preventivo para a gente trazer aí a segurança para o local. O outro são os planos de ação corretivo, né? Que é justamente a gente vai verificar depois das medidas preventivas aplicadas, né? Com calafetação de frestas, vedação de esgotos, troca às vezes de tampas quebradas, de ralo, instalação de telas metálicas para evitar o acesso do roedor pelos ralos. Então, mediante a toda a verificação feita, aí sim a gente vai entrar com a medida corretiva, que é a aplicação dos raticidas, né? É importante sempre a gente manter a nossa segurança, então a gente precisa estar sempre utilizando EPIs. Tem muita gente que não usa EPI para utilizar raticida, fazer instalação de raticida, isso é muito errado. Vocês precisam estar sempre com EPI, é preciso estar com luva, uma luva específica para você utilizar para o controle de roedores, para evitar que o roedor que o raticida tenha sido contaminado. Então é importante a gente manter uma segurança também para a gente, para esse tipo de controle, tá, pessoal? No controle preventivo, né, a gente vai fazer a instalação ali das caixas porta-iscas, né, dos pontos de envenenamento permanente, né, os pontos de monitoramento onde a gente vai fazer. É importante que esses pontos estejam sempre identificados, né, com uma plaquinha mostrando ali o ponto de ação, qual é o número desse ponto, uma data da visita onde você instalou aquele ponto ali. É importante a gente estar sempre verificando e fazendo essas análises, né? Até para que a gente tenha dados para trabalhar com nossos clientes,
para trazer um monitoramento de excelência ali para o nosso dia a dia. Nesses pontos a gente precisa identificá-los, colocar a informação de segurança, a informação do do princípio ativo que está sendo colocado ali, do raticida que está sendo colocado, a informação para combater a possíveis contaminações, né, o antídoto daquela formulação que está ali. Então é importante a gente manter os nossos porta-iscas padronizados para que a gente tenha esse controle e possa ser feitos os monitoramentos. Aí o porta-iscas, né, ou a caixa PEP, eu estou trazendo aqui justamente a informação, a imagem, né, são caixas plásticas, né? Com essas aberturas nas laterais que precisam ser instaladas em um ambiente onde as duas aberturas fiquem abertas, né? Expostas. Não pode ter vedação de uma dessas aberturas, senão o roedor não vai até o local. Então é um ponto que a gente precisa tomar cuidado. Dentro do porta-isca, a gente tem a capacidade de colocar. Tanto o grão, quanto o girassol, quanto as sementes, quanto o próprio bloco parafinado, quanto o soft bait, que são as iscas frescas. Então, dentro do porta-isca, a gente tem a capacidade de fazer essas instalações que a gente consiga ter um bom controle ali do material que a gente está colocando, que esse material não fique exposto, não seja facilmente espalhado. Então, o porta-isca ele vai servir justamente para você manter a segurança do seu trabalho. E onde a gente vai fazer essa instalação, né, pessoal? A gente sempre pergunta isso. As instalações são para áreas externas, tá? Algumas exceções são. Alguns locais permitem a instalação em áreas internas, então a gente faz essas instalações, mas os porta-iscas são para áreas externas, tá, pessoal? A gente tem aí orientações para que vocês façam a instalação de porta-iscas a cada 20 metros um do outro. Claro, pessoal, que vai depender do tamanho do local onde você está trabalhando, da área que você está efetivando ali a instalação. A gente pode diminuir esse espaço ou aumentar, dependendo de como for o local. E o importante é que a gente tenha uma área sempre com pontos estratégicos por toda ela, que a gente possa circular toda a área fazendo um anel sanitário com as nossas porta-iscas no ambiente. Então, próximo a portões, próximo à porta, próximo à entrada de tubulações de esgoto, locais que facilitam a circulação dos roedores. Então, quando a gente traz um ponto que ele se sinta mais seguro para se alimentar, onde ele vai encontrar uma fonte de alimentação, ele acaba buscando ali essa fonte com mais frequência, né? Então, a gente tem um controle mais facilitado nesse momento. E o que a gente pode fazer exatamente nas inspeções, né? Quando a gente vai fazer uma inspeção para roedores. O que a gente faz? A gente verifica as nossas porta-iscas, verifica como tá, se houve consumação, se não houve, se foi deteriorado, se a isca continua ali ou se ela foi extraviada, se a isca mofou, porque pode ter presença ali, pode ter influência com relação à chuva, alagamento, então a isca pode mofar. Então, se tiver esse caso, a gente faz a substituição. E o que fazer com o material que é recolhido? A gente descarta no cliente? Não, pessoal, nunca descarte nada no seu cliente. Leve todo o material para sua empresa para que seja feito o descarte correto no local adequado e de forma correta e adequada, né? Como identificar ali os porta-iscas, como eu estava falando para vocês? Colocar placa, identificando que é uma isca tóxica, colocar o antídoto para aquele raticida ali, caso tenha algum acidente de alguém consumir aquele raticida, ou algum animal consumi-lo. Então a gente precisa tomar esse cuidado também. Como eu já falei para vocês, sempre recolher tudo que vocês pegarem no local, tudo que for fazer troca, recolham e levem para a sua empresa, né? Para a sede da sua empresa. Um outro porta-isca que a gente tem também são os porta-iscas de jardim, com essa característica aqui já pronto para você fincá-los no jardim, nas áreas de jardim, e fazer a instalação da isca dentro desse suporte, né? Aqui você consegue proteger a isca de uma forma mais segura, tanto da chuva quanto de poeira, e aí você mantém ali por mais tempo também aquele ambiente controlado, né? Aqui ele é indicado para iscas frescas, né? Para controle com sementes de girassol. São as embalagens mais em sachês, né? Onde a gente consegue fixar melhor nesses pontos aqui.
Temos as armadilhas colas, né? Que geralmente são instaladas em túneis cola, né? Ou porta-isca cola, muita gente chama assim também, que é justamente para evitar com que a cola ela se encha de poeira e perca a sua função principal, que é prender a praga-alvo, né? Que é prender o roedor ali. Então, a gente, dentro do túnel cola, a placa cola ela mantém por mais tempo a sua atividade, né? O seu modo de ação. E a ideia é que a gente faça a instalação dela sempre nos cantos das paredes, né? Os roedores eles andam nas laterais, eles andam encostados na parede justamente porque a visão dele é ruim, então ali ele se locomove com mais facilidade. Dessa forma ele se sente mais seguro. Um roedor ele só atravessa uma sala, um ambiente, quando ele se sente ameaçado. Aí ele vai correr pelo meio do local justamente para que ele possa fugir. Fora isso, a circulação, a movimentação dele sempre será pelos cantos das paredes, sempre encostado na parede. Então isso facilita com que a gente faça a instalação das placas colas nessas áreas, porque é por ali que ele vai passar, então ele vai pisar na placa cola e vai ser capturado nesse momento. Aqui está um exemplo da placa cola, justamente isso aqui. E como é que a gente faz a inspeção? Vai lá, verifica o túnel cola, verifica se a base do túnel cola está fixada ainda, se a cola está presente, se tem captura ou não. Se tiver captura, a gente o, faz a coleta desse indivíduo e depois a gente faz o descarte adequado, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados com a instalação das porta-iscas, tá? Muitas empresas costumam ter essas divergências com alguns clientes, né? Os clientes perguntam o que é que tem que fazer, se mexe na porta-isca, se não mexe quando o roedor é capturado. Então a gente sempre aconselha a ser retirado a porta-isca com captura, né? A gente retira ela, leva para nossa empresa para que a gente dê o descarte adequado ao roedor ali que foi capturado, né? Temos as armadilhas de apreensão, que são as T-Rex, né? São armadilhas mais voltadas aí para as ratoeiras, né? Parecem as ratoeiras mais convencionais, mas aqui de forma mais técnica, né? Que ela prende o indivíduo, não deixando com que ele saia, né? Então a gente tem essas características também para o nosso dia a dia. A ratoeira é mais convencional, geralmente as pessoas compram em agropecuárias, já o T-Rex ele é mais especializado, mais profissional. Então a gente utiliza na nossa linha profissional os T-Rex para os nossos trabalhos, né? Algo que vai te dar um corpo maior ali da sua apresentação para o seu cliente, né? Tá aqui justamente o T-Rex, aqui com um ponto de apreensão com uma escagem, né? Para o roedor se sentir atraído para ali e ser capturado. E temos aí os controles químicos, né? Também. Ali são controles atóxicos, né? Que são as primeiras armadilhas que eu mostrei, pontos de captura, placas colas, são atóxicos, e temos o controle químico já voltados para as caixas porta-iscas, né? E porta-iscas de jardim com as escagens, né? São dispositivos estratégicos apresentados para que a gente possa tratar ali, né? E a gente possa fazer as inspeções dos nossos ambientes onde a gente está fazendo o controle. Em ambientes que por algum motivo apresente uma infestação de roedores, a utilização do controle químico usando os raticidas deve ser implementada justamente para que a gente possa fazer o controle imediato ali da situação e diminuir os riscos de contaminação do local. Pontos que a gente precisa sempre observar, né? O local do tratamento, onde a gente vai estar fazendo a aplicação, o tipo de técnica e a observação. Local de tratamento: tocas e trilhas, áreas externas, polvilhamento. Vamos polvilhar as tocas e trilhas justamente para que o roedor passe por ele e se contamine pelo pó de contato. O pó de contato geralmente ele precisa ser hidrorrepelente, né, para fazer com que ele se fixe no roedor e que o roedor que passe por encanações, passe por algum ambiente com água, não perca esse pó que está impregnado nele. A ideia é que o pó contamine tanto pela pele, né, quanto pelo momento que ele está se lambendo e levando o ativo à boca. O outro ponto é as caixas de gordura, né, de esgoto ali, pontos de drenagem pluviais. Esses pontos são pontos para escagem, né? A gente precisa tomar cuidado com esses pontos, onde a gente vai fazer esse tipo de aplicação. É importante a gente sempre
quando for fazer esses pontos de escagem, deixar nossas iscas sempre amarradas através de arames, nunca deixá-las a lanço, nunca soltá-las dentro desses ambientes, para evitar com que o roedor leve a isca para fora dali. Então a gente precisa deixar a isca sempre fixada. Dessa forma, a gente vai ter uma segurança maior no ambiente, a gente vai ter um controle melhor. E nas áreas internas, a gente tem a aplicação das colas, né, ou dos pontos de captura. E podemos fazer as escagens dependendo do local onde a gente vai estar trabalhando, tá? Sempre que a gente fizer escagem fora de porta-isca, é necessária a presença do arame para que a gente possa fixá-las e prendê-las com o arame para evitar riscos, né? Dentro de áreas internas, a gente pouco aconselha o uso do pó de contato, porém, em algumas situações é necessário e quando a gente pode utilizar, a gente faz o uso. Mas a gente precisa evitar ao máximo porque o pó de contato ele facilita a contaminação do ambiente. Então, ela tem que ser uma medida bem minuciosa, tem que ser tomado um cuidado maior com relação a essa. Cuidado, pessoal, deixei aqui uma informação importante. São proibidos no Brasil substâncias de ação aguda. Além de ser proibido, também não é necessário para a gente e não é interessante. É, Ativos como o anto, né, que é a alfa-nafitil ureia, ela acaba, perdão, ela acaba trazendo a mortalidade instantânea. Perdão, pessoal. Ela acaba trazendo a mortalidade instantânea. Isso é perigoso, não é convencional para o nosso ramo e acaba trazendo esses riscos, então é proibido. Estricnina também é proibida para uso contra roedores, né? Principalmente com relação a uso é, domiciliar. Então a gente precisa tomar cuidado aí para que a gente não tenha nenhum risco. é, de infrações legais. Já trazendo para a dose letal dos raticidas, né? Nós temos raticidas de primeira e segunda geração. Raticidas de primeira geração, eles tendem a ter uma dose letal maior, então eles tendem a ter uma ação mais rápida nos roedores. Isso ele acaba trazendo um risco maior com relação ao monitoramento, tá? Então a gente tem produtos com ações mais rápidas, geralmente usados para pó de contato, porque a consumação é menor, então a gente tem essa facilitação ali. Já os de segunda geração, a gente tem uma ação um pouco mais lenta, mas que vai dar uma segurança melhor, vai te dar uma capacidade melhor para você fazer uma atuação dentro de um monitoramento. Então nós temos aí a bromadiolone, o difetialone, o fluclomifen, o brodifacum, que trazem essas características. E o brodifacum, ele tem uma dose letal menor, né, justamente para facilitar esse trabalho. A ação dele é mais rápida, né? Ele tem 0,27 miligramas de ingrediente ativo por quilograma. A dose letal ela tem uma ação mais rápida para o Brodifacum. Por isso, os nossos produtos hoje são a base de Brodifacum, justamente para facilitar. O roedor ele precisa comer uma quantidade menor para se contaminar. Então, os raticidas de segunda geração, eles tendem essa característica. O roedor precisa consumir menos para se contaminar mais rápido. Então, a gente tem essa facilitação dentro do Brodifacum e dentro dos nossos compostos. Aqui está mais uma explicação com relação à dose letal e voltado para cada uma das espécies, tá? Então a ratazana, ela é uma espécie que tem uma organização maior, um corpo mais robusto, então ali uma média de massa corpórea ali de 400 gramas. O Brodifacum, na mesma concentração aí para todos os indivíduos, tá? Voltados ali para o 0,005%. É, a gente precisa de uma dose letal de, de 3 de 0,22 miligramas de ingrediente ativo por quilo. Ou seja, a quantidade letal do Brodifacum, considerando o peso da ratazana, vai ser de 3,5 gramas por quilograma que o ratazana precisa comer. Isso aí vai dar em média
para que ela consuma ali um bloco extrusado já é capaz de contaminar uma ratazana para que ela possa atingir essa dose letal. O rato de telhado, ele já tem 250 gramas, vai gerar ali em torno de 6,5 gramas para se contaminar. E o camundongo, 20 gramas, vai gerar ali 0,32 gramas para que ele possa se contaminar. Então, a gente tem essas características para os roedores ali de diferentes tamanhos, diferentes doses letais, que favorecem aí a contaminação deles, tá? Já trazendo para nossa linha, a gente tem aqui um controle bem especializado e uma linha bem completa para raticidas. Nós temos o nosso pó de contato à base de cumatetralil, né? Aqui nós temos componentes hidrofóbicos, né? Onde o pó de contato ele vai repelir a água, então ele vai se manter ali fixo no roedor, vai se manter fixo no local onde a gente está aplicando. Então isso dá uma segurança melhor também para aumentar a chance de contaminação do roedor. Outros produtos que a gente tem, as nossas iscas granuladas, as nossas iscas de girassol, né? Nós temos girassóis com e sem cascas. Ambos possuem a fluorescência sódica, que é uma substância que favorece muito no controle do roedor. A fluorescência sódica, ela vai fazer com que a urina do roedor ela saia com uma coloração ultravioleta. Então é capaz, uma quando a gente utiliza uma lanterna de ultravioleta, a gente consegue verificar as marcas ali por onde ele está deixando a urina, então isso facilita na identificação do ponto de passagem, do ponto de acesso, da trilha onde ele está fazendo, então isso ajuda muito no controle. Um outro ponto também, uma outra solução que a gente tem também para o mercado são os grãos especiais. Os grãos especiais são um mix de girassóis com e sem casca, junto do grão de trigrilho. Isso aumenta a atratividade e a concentração de ativos dentro da formulação. Então a gente tem um ponto de contaminação maior para o roedor. Então isso ajuda muito no controle. É uma inovação da Insetimax, tá? Essa situação dos os grãos especiais é uma inovação que a Insetimax traz para o mercado. Temos os nossos blocos extrusados também, com a presença aí para todos os raticidas, a presença também da fluorescência sódica também nos blocos e nos grãos especiais e nos girassóis. E temos a nossa isca fresca, né? O nosso Road Max Soft Bait. As nossas iscas frescas, elas são fabricadas aqui na nossa fábrica em São Paulo, então o tempo de armazenamento acaba sendo menor, o que aumenta a palatabilidade e aumenta o período que ele se mantém fresco no ambiente. Ele não precisa passar por ficar em container, em exportação. Então a gente tem um ganho com relação a isso. Os nossos raticidas, nossas iscas frescas, elas são bem mais frescas do que as das concorrências. Então a gente tem um ponto bem vantajoso com relação a isso, tá? Aqui já trazendo justamente a explicação de cada um dos produtos, trazendo o modo de ação deles, né? Basicamente o bloco extrusado, né? Feito de Brodifacum a 0,05%. Ele vem num sachê de 1 kg. Dentro desse pacote de 1 kg ele tem 50 blocos com 20 gramas cada. Os blocos eles vêm com menos parafina, então eles são extrusados por isso. Essa extrusão dos blocos dá para ele uma maior atratividade, ele consegue ter essa atratividade melhor, mais potencializada com relação aos blocos parafinados, né, que são geralmente mais secos, né, mais rígidos, então o extrusado ele tem a atratividade maior. A gente também tem o cuidado de fazer a embalagem individual para esse tipo de raticida, justamente para favorecer a permanência dele no ambiente, para dificultar qualquer tipo de intempéries que ele possa mofar. Então ele tem essa característica de suportar mais o ambiente por estar nessas embalagens individuais. É indicado tanto para a área interna quanto para a área externa e é excelente para fazer esse cordão sanitário ao redor dos nossos clientes, né? Fazendo a instalação nos portas-iscas, né? Aqui está a apresentação dele para vocês, justamente mostrando aqui esses grãos farináceos que são feitos o bloco extrusado. Então ele tem a característica atrativa, um odor bem atrativo, uma palatabilidade bem positiva para os roedores.
Então isso traz uma facilitação no controle muito grande, né? O soft bait, né, a nossa isca fresca, também abriu de facão a 0,005%, altamente atrativo e palatável, indicado para todas as espécies de roedores, possui óleos e farinhaças com ingredientes alimentares, o que causa essa atração mais voraz para o roedor, e é ideal para tratar altas infestações, tá? O soft bait ele atrai com muita facilidade o roedor. Então essa atração traz com que a gente consiga diminuir mais rápido a incidência, né? Então a isca fresca ela é bem indicada. Aqui é justamente como funcionaria o controle de uma autoinfestação de ratos-ratos com o uso do soft bait, por exemplo. Um exemplo ali, 12 roedores numa colônia de ratos-ratos, né? Cada um vai conter ali 30 gramas, vai conter 30 gramas ali, vai consumir 30 gramas por dia, né? Mais ou menos ali 10% do tamanho do seu corpo, né? A isca ela possui 10 gramas, então 3 iscas soft baits, né, 3 iscas frescas, já é capaz de contaminar um roedor a ponto que ele entre em óbito. Então, para o controle de toda a colônia, a gente vai usar apenas 360 gramas, né? Vai usar um sachê e meio do soft bait. Se todos os indivíduos consumirem as 30 gramas cada um, a taxa de mortalidade vai durar ali entre 3 a 4 dias. E aí a gente já vai ter controlado a infestação. Isso demonstra a ação rápida desse raticida, né? O soft bait bem atrativo, o roedor vai até ele, vai se alimentar dele. Só três pastilhas dessas, né? Três iscas dessas, já é suficiente para que ele se contamine e a gente tem uma mortalidade em até 4 dias. Uma ação rápida, diminuindo ali as infestações. Aqui eu já trago um cronograma justamente geral para que a gente entenda o modo de ação e as preferências de cada roedor. Isso ajuda muito. É um quadro aí que é importante vocês tirarem foto, justamente para vocês utilizarem esse material. Então, ratos norvégicos, né? Os ratos norvégicos eles vão bem ali, tem uma aceitação bem considerável para iscas granuladas, né? Eles preferem essas iscas granuladas, mas não tão comparada com os grãos especiais. Os grãos especiais é justamente essas iscas granuladas com a adição do grão de trigrilho e do girassol com e sem casca, então facilita ainda mais essa busca, né? Essa vontade dele aceitar esse tipo de material. E aí ele aceita muito bem o ratoquil extrusado, né? Porque a ratazana gosta dessas alimentações mais em bloco, né? Elas gostam bastante disso. E o girassol e o soft bait, né? Então o soft bait bem atrativo, o girassol bem atrativo para ela, gosta desse tipo de grão, onde ela consegue se contaminar ali através da casca que está impregnada, e o bloco extrusado ele vai ter essa capacidade que ela gosta de roer, ficar roendo por mais tempo, então a ratazana vai muito bem no bloco. O Ratos Ratos, ele já é um pouco mais seletivo com relação à sua alimentação, tá? Mas aí ele vai muito bem nos grãos especiais também. E ele é muito aceito no soft bait e no girassol. O rato de telhado ele tem essa característica de pegar o sachê do girassol e levar para o seu ninho, ou o soft bait, tá? Então por isso que às vezes a gente faz escagens em áreas superiores para evitar com que ele leve por grandes distâncias e acabe contaminando o ambiente de forma mais generalizada. Então quando a gente identifica através da presença de fezes ou urina ou de marcações de gordura nas tubulações ou no madeiramento, por onde ele está passando, a gente faz a escagem nesse ponto através da fixação por arame, né? E aí é uma boa opção para que você possa ter um bom trabalho ali com o roedor. O camundongo, ele também tem uma restrição mais seletiva, né? Mas ele vai muito bem também no soft bait e no girassol. Ele dá essa preferência, então é um bom controle. O soft bait ele vai muito bem para todas as espécies, como eu já havia falado para vocês. Então é uma diferenciação boa para o mercado. Um bom uso para o soft bait também, até para o controle de ratazana, é fazer o uso de como se fosse uma escagem em sanduíche. Faça o uso
dois soft bait para um, aliás, perdão, de um bloco, dois blocos para um soft bait. E aí faça um sanduichinho dentro do porta-isca, a ratazana vai ser mais atraída ainda para ali e aquele ponto vai ficar mais atrativo para que ela se alimente e fique mais tempo ali dando origem que outros roedores da mesma ninhada vão se alimentar ali, naquele ponto que tem uma oferta maior de alimentação. No mesmo caso, dá para fazer pro rato de telhado e pro camundongo. Só trocar o bloco pelo girassol. Aí, ou pelos grãos especiais, tá? A gente faz essa substituição ali e a gente tem aí também um sanduíche com relação à presença do soft bait. Aí pode ser dois soft bait para um girassol. E aí é bem atrativo para esses tipos de roedores e eles vão se alimentar bem voraz ali dessa oferta. Importante, pessoal, tô já finalizando aqui, tá? Então não deixem de tirar suas dúvidas. E pessoal, para finalizar, eu trago duas situações para controle de roedores que muita gente peca nessa hora. Quando a gente vai fazer o uso de um raticida novo, a gente já está habituado com algum raticida e aí a gente quer fazer a troca, a gente quer conhecer novas formulações, novas metodologias. É sempre importante a gente fazer uma rotação prévia do raticida. Nunca fazer a substituição total. Por quê? Como eu havia falado para vocês já desde o início, o roedor ele é neofóbico. Então, quando a gente faz uma mudança muito brusca no ambiente dele, na fonte alimentar, ele vai se sentir ameaçado. Então, a chance dele rejeitar a fonte alimentar nova é muito alta. Então, o que que a gente aconselha a fazer? Faça substituições aos poucos. Mantenha lá o uso do raticida que você está fazendo. Digamos que você tenha 10 pontos no ambiente. Numa primeira semana, numa primeira visita, faça alteração de 2 pontos. Os 2 pontos, um intermediário que tem pouca movimentação e um que tenha bastante movimentação de roedores, de consumação de raticida. Modifique ali um ponto, depois o outro. Numa próxima visita, você já modifica mais 2 pontos novos. Numa outra, já aumenta para 4 pontos. Até o momento que você tenha todos os pontos com seu novo raticida. Por que que a gente faz isso? Justamente para evitar com que o roedor se sinta ameaçado com a mudança completamente do local. Então faça essa alteração aos poucos, que você notará a diferença e manterá o ambiente controlado. Existem muitas empresas que fazem a mudança rápida. Ah, vou trocar simplesmente porque quero trocar o raticida, quero pegar de outra empresa. O cara vai lá de outro fabricante. O cara vai lá e muda tudo. Não deu certo. Aí começa a questionar os fabricantes. Ah, fiz a troca aqui, pô, utilizava o da Insetimax, dava tudo muito certo, não deu certo. Agora, o que que tá acontecendo? Aí você tem a mudança do raticida. Você culpa o raticida que você está utilizando. Não faça isso. Faça aos poucos a mudança que você vai notar que vai manter. Usava de outra fabricante, está vindo para a Insetimax agora, começa a utilizar aos poucos o da Insetimax, vai mudando, que aí você vai ter o controle, vai manter o controle no ambiente. O roedor, isso não é porque o princípio ativo é melhor ou pior, ou o produto tem má qualidade, não é isso, pessoal. Os produtos da Insetimax são de extrema qualidade, vocês já conhecem e sabem muito bem disso. Mas quando você faz principalmente o controle para roedor com uma mudança muito drástica, você tem dificuldade no seu controle. Então faça essa mudança aos poucos para você vai notar. Isso em clientes que você já tem a sua interação ali, você já tem um controle. Quando o cliente é novo, não tem controle e você está iniciando agora esse processo, aí sim, aí você pode colocar as iscas com segurança, pode iniciar um processo novo com segurança que eles vão passar a ser atraídos ali pelas iscas que você está lá, pelo Rodemax Softbait, pelo Ratokill Bloco Extrusado, pelo Ratokill GS, pelo Ratokill Granulado, pelo Ratokill Grãos Especiais. Então, assim, quando você tem um local novo, você pode tratar com tranquilidade com qualquer raticida ali, desde que ele atenda a característica principal de consumação do roedor, que ele vai ter um bom efeito.
Quando você já tem um controle que era efetivado antes, com raticida de outros fabricantes, antes de você implementar os nossos raticidas, faça essa rotação aos poucos. Inicie com alguns pontos, depois aumente, vá aumentando gradativamente até que todos os pontos estejam com os raticidas em Setmax. Dessa forma você vai conseguir um controle melhor e com mais segurança. Bom, pessoal, trazendo aqui justamente para essa área, essa informação importante, né? A gente tem o nosso segundo ponto. Os roedores, eles tendem a fazer processos canibalistas quando a oferta de alimento é baixa. Então, não se enganem quando a gente tem controle no ambiente, a gente acha que o ambiente está totalmente controlado e a gente começa a retirar iscas, diminuir pontos de apreensão, porque o roedor ele passa a se alimentar, fazer canibalismo e passa a dar origem a novos espaços na colônia. Isso também facilita com que eles mantenham a colônia ativa. E aí a gente tem problemas. Um outro ponto, pessoal, que acontece muito, isso aqui acontece demais, é o efeito bumerangue. O que é o efeito bumerangue? Quando a gente tem uma oferta muito alta de alimento naquele local. Vamos lá. A gente tem uma infestação, uma colônia com 10 roedores. Esses roedores vão se reproduzir e a gente vai ter recém-nascidos no ambiente. Quando a gente tem recém-nascidos no ambiente e a gente está fazendo um controle dos roedores, o que acontece? Quando a gente não consegue controlar todos os roedores daquela colônia, digamos que tinham 10 ali, a gente matou 4. Surgiu 4 vagas ali. Esses recém-nascidos que estão no ambiente, que estão chegando agora, 4 desses indivíduos vão tomar ali o ambiente, a colônia, a ninhada que está ali já estabelecida. Vão voltar a ter 10 ali naquela ninhada. O restante vai buscar novas fontes de alimento, vai buscar vai buscar fazer a sua própria colônia. E aí a gente tem fragmentação da colônia, a gente tem um aumento no índice de roedores ali, dando geração, aumento às novas gerações, aumentando o grau de infestação do ambiente. Quando a gente faz um aumento muito grande no número de portas-iscas, no número de pontos de descagem, da presença de alimento, a gente tem um favorecimento para a reprodução do roedor. Notem aqui nesse círculo que eu deixei aqui as seguintes situações. Dispersões da colônia, elas podem ocorrer por uma desratização mal feita, que é justamente quando a gente tem o aumento de indivíduos jovens no ambiente, e esses indivíduos vão gerar novas colônias. O aumento da disponibilidade de alimento, como eu havia falado para vocês, quando a gente coloca muito alimento no ambiente, vai induzir o aumento da colônia. Como é que vai induzir isso? Vai induzir o período de reprodução, como eu falei para vocês lá atrás. A maturidade sexual das fêmeas ela vai ser aumentada porque tem mais oferta de alimento, pode continuar reproduzindo. Quando a gente não tem oferta de alimento, a gente entra no canibalismo, que aí eles precisam consumir eles mesmos. Um indivíduo o macho alfa pega o mais fraco, se alimenta de um indivíduo mais novo, para que ele possa se manter vivo e tentar manter a colônia. Quando a gente não tem oferta de alimento mais ali, quando a oferta está restrita, essa colônia ela não tem necessidade de se desenvolver. Então a fêmea muitas vezes bloqueia o seu desenvolvimento, a sua fase reprodutiva. E aí dessa forma ela não dá início a novas ninhadas. Dessa forma a gente consegue controlar o ambiente com mais facilidade. Quando a gente tem uma inibição da criação do cio, né? Quando a gente reduz o cio, a gente passa a ter uma restrição ali no desenvolvimento da colônia. Quando a gente oferta muita alimentação, a gente já induz ao cio, aumentando a colônia. Esse aumento da colônia vai fazer com que a gente tenha dispersões e criações de novas subcolônias, aumentando a procriação. Quando a gente tem a restrição alimentar, a gente tem um controle mais facilitado. A gente tem pontos estratégicos onde o roedor vai se alimentar daquele mesmo ponto e vai se contaminar com mais facilidade e vai diminuir
a infestação, até que a gente chegue num controle eficaz. Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação ao efeito bumerangue, justamente para que a gente não tenha dispersões de colônia, não tenha aumento da indução do cio da fêmea e não tenha aumento na geração de novos indivíduos. Então é importante a gente tomar esse cuidado, tomar o cuidado com quantidade de isca que a gente está colocando. Não precisa entupir o local de isca, não precisa entupir o local de ponto de envenenamento. A gente tem que ter a noção do que a gente está trabalhando. Então, quando a infestação está muito alta, ok, a gente vai aumentar um pouco os pontos. Começou a notar que já tem muito ponto que não está sendo visitado, descarta esse ponto. Já começa a diminuir a presença de raticida, diminuir a quantidade de raticidas no ambiente. Diminui essa quantidade que a gente vai começar a ter um controle mais específico e mais seguro. Tendo tudo isso, pessoal, a gente vai notar que a colônia vai diminuir e a gente vai ter o controle. Até o momento que a gente não tenha mais consumação de raticida. Aí a gente passa a ter só um monitoramento periódico para evitar o retorno desses indivíduos. E aí a gente diminui ainda mais ali a concentração de princípios, de iscas, para que a gente não tenha uma super dosagem com relação à alimentação, né? A gente não tem um aumento de oferta alimentar para esse roedor. Então, esses pontos vão ajudar muito no manejo integrado dos roedores, né? E o manejo integrado, pessoal, é justamente esses pontos que são envolvidos. Medidas preventivas que precisam ser tomadas e asseguradas para que as empresas façam, os seus clientes façam essas medidas para que a gente tenha um bom resultado no tratamento, né? E aí, que medidas preventivas são essas, pessoal? Vedação de brechas, vedação de rachaduras, troca de tampas de ralo, vedação com telas metálicas em ralos para evitar o acesso. Tudo isso vai ajudar. Medidas corretivas, né, vai ajudar um controle eficaz. Remover fontes de água, como tubulações quebradas, fazer o reparo das tubulações, evitar acúmulo de água nos ambientes para dar oferta de água para os roedores. E medidas de eliminação, né, o que envolve justamente a aplicação dos raticidas. Tudo isso vai fazer parte do manejo integrado de pragas e o manejo integrado de pragas facilita com que a gente tenha um controle eficaz do ambiente. Pessoal, quando a gente fala de medidas preventivas, o que a gente pode aconselhar aos nossos clientes? Orientações prévias, né, ali para a gente ter as medidas para que a gente possa entrar com a correção. A adoção das medidas preventivas é um instrumento eficaz e altamente indicado para que a gente possa ter um controle bem sucedido nos nossos locais. E o que a gente pode citar para os nossos clientes? Recolher restos de alimentos, manter o lixo sempre fechado e vedado, não ter acúmulo de material, não ter acúmulo de descarte, como por exemplo papelão, entulho, restos de obra, não deixar essas coisas entulhadas porque servem como abrigo para os roedores. Fazer limpezas diárias dos locais, evitando acúmulos de lixo, evitando acúmulo de sujidades. Colocar, quando a gente trabalha com sacos, né, e sacarias e embalagens e fardos principalmente de grãos, né? Evitar com que fique diretamente no chão e próximo à parede, colocar sempre sob pallets, deixar pelo menos ali a 30 centímetros do piso, deixar afastado pelo menos 1 metro das paredes, para que evite ali que o rato consiga escalar a parede e saltar pro material. Então são medidas pequenas, mas que fazem total diferença para o controle do roedor. Sempre verificar o ambiente onde você está tratando, está trabalhando, né? Nunca utilizar terrenos baldios como áreas a céu aberto para você fazer a exposição de lixo, né? Quando você deixa lixo exposto nesses ambientes, atrai mais roedores, dá uma fonte de alimento maior. Então tem que tomar cuidado com isso. E sempre verificar, né? Fazer as ações que vão ajudar. Vedar frestas e vão servir, que sirvam como porta de entrada para os roedores. Então, são medidas que vão trazer essa segurança. Fazer a instalação de borrachas, em vãos de portão para evitar o acesso do roedor por ali, de portas também. Quando não dá para colocar borracha, verificar se tem a possibilidade de aumentar uma placa uma chapa para evitar o acesso.
Então, são pontos que precisam ser observados e passados para os clientes com o devido cuidado, né? E observação, né, pessoal? Sempre importante estar antenado com relação a isso. De acordo com a legislação sanitária, as iscas rodenticidas, né, elas não podem ficar expostas em locais onde tem circulação de humanos e animais. Então, por isso que é sempre importante a gente ter o controle através de caixas PEPs, né? Sempre deixar o local seguro para que não tenha contaminação nem risco a terceiros. Em casos específicos, como eu já falei isso para vocês, de altas infestações, as iscas elas até podem ser colocadas em locais é, abertos, né, fora dos portas-iscas, mas com as finalidades de que a gente tenha segurança do local onde a gente está fazendo essa utilização e a gente possa remover antes do início da circulação de pessoas. Então, quando a gente tem e mediante autorização, tá? Sempre mediante autorização. Quando a gente tem casos de escagens em forros para rato de telhado, é importante a gente fixar com arame, informar o cliente e sempre que houver movimentação diferente de pessoas ali, a gente precisa retirar. Não pode deixar circular à vista, porque isso pode dar problema, o raticida pode cair, pode contaminar o ambiente, então a gente tem que tomar cuidado onde a gente está fazendo a aplicação. E pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu possa ter ajudado muito aí na compreensão do dia a dia com relação ao controle de roedores. Terminamos por hoje a nossa primeira aula do TAP. Venham conferir os outros materiais. Espero vocês na nossa próxima aula. Espero ter agradado a todos. Tirem suas dúvidas no chat. Mandem aí que a gente vai tirar as dúvidas. Muito obrigado mais uma vez pela colaboração de todos vocês. E nos vemos no próximo episódio aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Um ótimo descanso. Obrigado por terem assistido, nos acompanhado até aqui. E tenham um bom dia. Fiquem com Deus e um bom descanso. Tchau, tchau, pessoal. Sua empresa está procurando uma forma mais eficaz e eficiente de controlar roedores? A Insetmax apresenta para você a melhor solução. RodMax Softbait é um potente raticida eficaz contra ratos, ratazanas e camundongos. É uma isca fresca com óleos vegetais pronta para o uso e seu princípio ativo é o Brodifacoum. Vem em embalagem com Ziploc, mantendo a umidade do produto por mais tempo e 5 pacotes de 200 gramas, na medida certa para o seu controle operacional e financeiro. Tem uma ótima aceitação por roedores e apresenta grande poder de atração por ser altamente palatável. Sua composição inovadora é uma ótima alternativa para áreas com alta disponibilidade de alimentos. RodMax Softbait é um raticida de uso profissional. Verifique todas as recomendações de segurança antes da aplicação. RodMax Softbait